E aí pessoal, tudo bem? Nós somos do viajacerto.com.br, nosso site com dicas de viagem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. Segue a gente também lá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Hoje a gente vai gravar para vocês um vídeo com 10 perguntas e respostas sobre Orlando. Vem com a gente! Nós pusemos no Stories do Instagram esses tempos atrás para vocês colocarem as perguntas do que vocês tinham dúvidas sobre os parques de Orlando. Então a gente pegou, selecionou essas perguntas que vocês deixaram lá pra gente e a gente vai fazer esse vídeo agora. Começando pela primeira pergunta: só tem Disney em Orlando? Na verdade, a Disney de Orlando se tornou a mais conhecida, mas não foi nem a primeira Disney que existiu. O Walt Disney criou o primeiro parque dele, o Disneyland, lá na Califórnia, numa cidadezinha chamada Anaheim, que é encostadinho com Los Angeles, em 1955. Então essa é a primeira Disney, a Disney original da Califórnia. Depois abriu a Disney de Orlando, que hoje tem um número maior de parques no complexo. E além dessas duas cidades, nos Estados Unidos tem Disney em Paris, em Tóquio, em Hong Kong e em Xangai. Então são 6 complexos da Disney ao redor do mundo. A segunda pergunta: quantos parques Disney e Universal tem em Orlando? Atualmente a Disney conta com 4 parques temáticos em Orlando. É o Magic Kingdom, aquele do castelo, o Epcot, aquele que tem o globo, aquela bola que é o símbolo do parque, o Animal Kingdom, que tem a árvore da vida, e o Hollywood Studios, que inaugurou ultimamente aí a área do Star Wars e do Toy Story Land. Então são 4 parques temáticos, mais 2 parques aquáticos da Disney. Já os parques da Universal são 2 parques temáticos, o Islands of Adventure e Universal Studios Florida, e também tem o parque aquático que é o Volcano Bay. A Universal também já divulgou que em 2023 vai inaugurar o 3º parque temático, que é o Epic Universe. Vai ter inclusive a área do Super Nintendo World, então a gente está na expectativa que vai ser um parque bem bacana. Terceira pergunta: quais são os meses mais cheios e os meses mais vazios dos parques? Se você entrar na internet, todo começo de ano geralmente sai o calendário de lotação dos parques, né? Com todos os meses, todos os dias dos meses, com o símbolo laranja, verde, laranja ou vermelho. Que o verde é que o parque está mais vazio, os dias em laranja o parque está mais ou menos e em vermelho está muito cheio. Os meses mais cheios são os meses das férias de verão, junho e julho fica lotado os parques da Disney, da Universal lá em Orlando. E também no comecinho de agosto. Aí mais pro final de agosto, setembro e outubro são os meses mais vazios. Também são os meses, em setembro acontece a temporada de furacão, né? Dificilmente chega em Orlando, mas por conta disso também o número de visitantes acaba caindo. A gente acabou visitando os parques nessa época em setembro. Tinha um alerta de furacão no dia que a gente estava para chegar, tanto que o nosso voo atrasou ali umas 10 horas. Mas a gente foi sem problema nenhum e realmente os parques estavam bem vazios. A gente conseguiu praticamente em todos os brinquedos de todos os parques que a gente queria, inclusive repetir alguns brinquedos. Então entre setembro e outubro acaba sendo os meses mais vazios. Novembro também não é tão cheio assim. Aí volta para dezembro, nas férias, né, de fim de ano, fica um pouquinho cheio. A primeira quinzena de janeiro também é bem lotadinho. Aí volta para fevereiro, que é um mês um pouco menos cheio. Março eles têm a Spring Break, que as escolas e as faculdades acabam dando umas férias ali para os alunos, então também fica um pouco cheio os parques em março. Abril e maio é um pouco menos lotado, e aí a gente volta para o mês de junho e julho, que as férias de verão que fica bem lotado. Vamos para a quarta pergunta: valores dos ingressos e a criança paga o mesmo valor? A criança paga um pouquinho menos de valor de ingresso. Todo ano esses ingressos têm reajustes, mas a média geral de ingressos é uma média de $100 por dia por parque. Mas você tem infinitas possibilidades de comprar esses ingressos. Quanto mais dias você compra, mais baratos os ingressos vão ficando. Mas tenha em mente que mais ou menos uns $100 por ingresso por dia você vai acabar pagando para entrar nos parques. As crianças é um pouquinho menos, se eu não me engano na Disney hoje começa em $109 e as crianças pagam cerca de 98, coisa de $10 de diferença, não é tanta diferença assim, tá bom? Para criança e para adulto. Vamos agora para a quinta pergunta: eu compro os ingressos antecipado ou na bilheteria?
dificilmente as pessoas compram na bilheteria, compram tudo antecipado por algumas agências ou mesmo pelos próprios sites da Disney, da Universal ou dos outros parques que você queira visitar em Orlando. O SeaWorld, o Busch Gardens, a Legoland, você pode comprar tudo antecipadamente. É o que a maioria das pessoas que montam os roteiros aconselha. Que você já vá com seus ingressos comprados para não perder tempo também na fila lá na bilheteria. Beleza? Sexta pergunta. Pode entrar com comida e bebida dentro dos parques? Quais são os preços delas lá dentro? Então, dentro do parque você pode entrar realmente com comida e com bebida, sem ser bebida alcoólica e sem estar em garrafinha de vidro, tá, pessoal? Então a gente, para economizar, por exemplo, fazia umas comprinhas lá no Walmart, compramos pão, queijo, presunto, chocolate, e a gente levava tudo dentro da mochila para poder aproveitar mais o dia de parque e comia pelo menos uma refeição lá no parque. Por quê? A média de combo de lanche, por exemplo, sai entre 12 a 15 dólares por pessoa. Aí mais a bebida que você vai pagar, o refrigerante é na média de 3,50 o copo de refrigerante, fora o Magic Kingdom, que não vende cerveja, bebida alcoólica. Os outros parques da Disney vendem, mas é uma média de 10 dólares por copo de cerveja. Tem os restaurantes que vendem comida mesmo, né, com pratos prontos, né, à la carte, e aí fica um pouquinho mais caro. Você acaba gastando entre 20 a 30 dólares fácil num prato à la carte dentro dos parques. Tudo bem? Detalhe, garrafinha d'água dentro do parque é vendida, mas se você chegar nos restaurantes e pedir a tap water, que é água de torneira, eles enchem um copo com água, porque lá eles são acostumados, a água é super filtrada, todo mundo bebe água de torneira. Então eles servem água geladinha para você no copo, se você pedir sem custo nenhum, beleza? Vamos agora para a pergunta número 7. Eu alugo hotel, né, um quarto de hotel ou uma casa? Isso depende muito do que você espera da sua viagem, de quantas pessoas vão com você. Se você for num grupo grande, realmente compensa você alugar uma casa, porque o valor fica bem menor entre as pessoas. Agora, se você vai só em casal, o casal mais um filho, pensa na possibilidade de alugar hotel, que os hotéis lá não são tão caros. E principalmente os hotéis do resort da Disney e da Universal, eles oferecem assim um mundo mágico à parte dos parques. Vale a pena se você quiser ficar dentro dos resorts também da Disney e da Universal. Os preços são um pouquinho mais elevados, mas se é o seu sonho, vale muito a pena. A gente, por exemplo, não quis alugar carro. Lá em Orlando é difícil você andar sem alugar um carro, né? Mas como a gente tinha a ideia de ir só nos parques, a gente alugou o resort da Disney, que dava esse transporte, né, por ônibus para levar a gente para os parques todos os dias. Então você saía no resort, no ponto de ônibus ali, os ônibus te levavam direto para o parque. Nos parques também, no final da noite, tinha o lugar certinho para você esperar seu ônibus para ele te levar para o resort. Então a gente acabou optando por pagar esse pouquinho a mais pelos resorts e ter essa tranquilidade de não ter que dirigir, pagar estacionamento. Pra gente valeu a pena ficar dentro do resort e contar com o transporte Disney. E aí a oitava pergunta, que está relacionada com a 7, que eu já acabei respondendo um pouquinho, é: eu alugo carro ou não? Então isso depende muito da sua viagem, do seu estilo. Se você quiser sair para outros lugares que não sejam os parques, quiser aproveitar Orlando de uma outra maneira, aí compensa se alugar o carro. Pra gente, como eu já disse, foi mais válido a gente alugar o resort, que já levava com os transportes para os parques, e as poucas coisas que a gente fez fora do parque, que é ir para o Walmart, conhecer a International Drive, onde tem a Orlando Eye, aquela roda gigante famosa, a gente acabou alugando, usando o Uber. Na verdade lá tem, além do Uber, tem o Lyft, que eles usam bastante. Então a gente utilizou o Lyft para essas poucas coisas que a gente fez fora dos parques. Então compensou mais a gente não alugar carro, porque nós queríamos ir só nos parques. Então a gente foi nos 4 da Disney, nos 2 da Universal, e os hotéis tinham transporte para ir até esses parques, tá bom? Por isso que a gente não aluga carro. Aí a pergunta 9. Eu levo dinheiro ou cartão? Você sabe que passando no cartão, depois vem o IOF, é pelo menos 6,8% de IOF em cima das suas compras. O que a gente aconselha? A gente leva a maior parte em dinheiro, vai comprando, né, de acordo mês a mês, para não comprar tudo de uma vez, para a gente não pagar um montante tão alto do dólar, principalmente com a alta do dólar que está agora. Então a gente foi dividindo um pouquinho por mês, a gente comprou esses dólares e passou no cartão só o que era extremamente necessário.
A gente acabou passando no cartão um dos hotéis, dos 2 hotéis que a gente ficou, e 2 noites que a gente saiu para um restaurante que a gente não tinha programado, a gente passou no cartão também. O restante foi tudo no dinheiro, que acabou compensando mais. E agora a gente vai para a 10ª e última pergunta, que é: qual o custo total de uma viagem para Disney? Bem, o custo total vai variar de acordo com aquilo que você quer fazer dentro de Orlando. Se você quer visitar os parques, quantos parques você quer visitar. E na verdade os ingressos dos parques acabam saindo um pouquinho caro e não é todo mundo que consegue visitar todos os parques. Além dos parques da Disney, da Universal que eu já falei, tem também a Legoland, o Busch Gardens para quem gosta de adrenalina, de montanha-russa, tem o SeaWorld. Então depende dos valores, de quantos parques você quer conhecer, de quantos dias você quer ficar. A gente fez uma média de todas as viagens internacionais que a gente fez, não só para Orlando, para outros lugares, para Tóquio, que a gente foi visitar a Disney de Tóquio, para a Disney da Califórnia, que a gente também visitou, para a viagem da Europa. A gente acaba gastando por pessoa, por dia, entre 800 a R$1.000. Então faça esse valor vezes o número de dia que você quer ficar em Orlando. Vai ser uma média de quanto você vai gastar. É lógico que você vai ponderar. Se você vai em maior número de pessoas, o aluguel de casa acaba diminuindo o valor do hotel, da hospedagem. Se você vai alugar carro com mais pessoas, também diminui um pouco o valor do carro. Mas em média é isso que você gasta, entre 800 a R$1.000 por pessoa por dia numa viagem internacional como essa. Nós ficamos 11 dias em Orlando, foi essa a média que a gente gastou. Em 2 pessoas nós acabamos gastando uns R$23.000, foi praticamente aí R$1.000 por dia, mas isso incluindo tudo. A gente já tinha o passaporte e o visto, não entrou esse valor nesse montante final. O que entrou? Passagem de avião, hospedagem, comida, que lá em Orlando acaba sendo um pouquinho mais caro. Se você está dentro dos parques, você acaba comendo uma hora ou outra dentro do parque. Hospedagem, comida, a passagem de avião, seguro viagem, até as comprinhas que a gente fez. A gente não comprou um monte de coisa, mas a gente comprou também, estava tudo dentro desse gasto final que eu falei para vocês. Então entre 800 e R$1.000 por dia por pessoa é que você acaba gastando para a viagem de Orlando, tá certo? Lembrando que algumas dicas extras que a gente marcou aqui para falar para vocês. Tudo que você vai comprar lá em Orlando tem do preço da prateleira, quando você vai passar no caixa tem que pôr o imposto por cima. Então você não vai pagar o preço que está lá na prateleira. Tem um imposto entre 6,5% a 7,5%, dependendo do estado que você vai para os Estados Unidos. Então, em cima do valor que está na prateleira, você tem que calcular entre 6,5% a 7,5%, que é o valor do imposto. Gorjetas lá nos Estados Unidos é visto como uma falta de educação você não deixar gorjeta. E lá já vem especificado em alguns restaurantes que a gorjeta que você deixa é entre 18% a 20% do valor total, do valor final ali da sua conta, do quanto você consumiu. Então você deixa para o garçom ali também entre 18% a 20%. Eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo o link com o nosso site, viajacerto.com.br. Lá você vai encontrar mais dicas de como usar chip de celular, como são os parques, quais são as atrações. Tem de tudo, desde os parques do Japão que a gente foi visitar em Tóquio e em Osaka, dos parques da Califórnia, Universal Studios e a Disney da Califórnia, e agora nesse complexo de Orlando também já tem algumas dicas dos parques. Então acessa lá nosso site se você quiser tirar mais dúvidas. Tem alguns vídeos também já no canal falando sobre Orlando. E se você tiver uma outra dúvida além dessas 10 perguntas e respostas que a gente fez nesse vídeo, entre em contato com a gente e a gente tem o maior prazer em ajudar vocês e a responder as suas dúvidas. Beleza, pessoal? Outras dicas: pense bem no roteiro, use roupas confortáveis e, se possível, intercale os dias de parque. Não vá em parques seguidos. Por exemplo, tenho 4 parques para ir, eu vou nos 4 primeiros dias em parque, que acaba se tornando cansativo. Vai um dia no parque, descansa no outro dia, vai no segundo e no terceiro dia em um outro parque, depois você faz no dia seguinte as compras. Vai dividindo isso para a sua viagem não se tornar cansativa e você poder aproveitar cada minuto. Tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.